Olá, chamo-me Ana Pereira e vou dar início a este workshop sobre processos de aprendizagem baseados em cocriação, vocacionado para o ensino superior. Todo o material para este referencial foi elaborado em conjunto com a docente Sofia Cardim. O ensino e a aprendizagem têm passado por diversas mudanças significativas devido ao avanço da tecnologia. Nesse sentido, existe a necessidade de adaptação das práticas pedagógicas aos desafios que se colocam no século XXI. Assim, existe um conjunto de tecnologias que se foram implementando e que deram origem a novas abordagens pedagógicas. Se, por um lado, as novas plataformas de aprendizagem permitiram a difusão de cursos online e à distância, proporcionando flexibilidade aos estudantes para aprender ao seu próprio ritmo, por outro lado, a crescente utilização de recursos digitais, como e-books, simuladores, vídeos e jogos educativos, complementam e enriqueceram a experiência de aprendizagem. Adicionalmente, e mais recentemente, a utilização de ferramentas baseadas em inteligência artificial começam a ser utilizadas no sentido de personalizar o ensino, oferecendo feedback individualizado e possibilitando a adaptação de conteúdo de acordo com a necessidade de cada estudante. Assim, em termos de abordagens pedagógicas, destaca-se uma maior ênfase nos métodos de ensino, que têm como objetivo o envolvimento mais ativo dos estudantes, destacando, entre outras abordagens, a aprendizagem baseada em projetos, a utilização de ferramentas e de processos colaborativos e cooperativos e a resolução de problemas. Questões como um ensino cada vez mais individualizado e inclusivo também estão na ordem do dia. Assim, com o desenvolvimento das competências mais transversais, que permitam a melhor preparação para o futuro ingresso dos estudantes no mercado de trabalho, que é cada vez mais globalizado e competitivo. Com esta mudança de paradigma, é importante introduzir metodologias de ensino mais atuais e que vão ao encontro de novas gerações e que vivam e convivam lado a lado com a tecnologia, com a informação, com a inovação e com o fator de mudança que acontece cada vez mais rapidamente. Um outro aspecto que importa destacar é o processo da cocriação, que se refere, no âmbito aqui mencionado, a um processo colaborativo em que os docentes, estudantes e outros membros da comunidade educativa trabalham conjuntamente para criar experiências de aprendizagem, atividades e currículos mais diversificados e abrangentes. Tendo como ideia central o envolvimento de todas as partes interessadas, o processo de cocriação envolve diversos princípios básicos, podendo destacar-se a participação ativa dos intervenientes, a colaboração, a personalização, a inovação, o envolvimento da comunidade, a adaptação contínua e a flexibilidade. O processo de cocriação pode ocorrer em diversos níveis, que passam pelo mais simples, por exemplo, numa atividade em sala de aula, até uma abordagem mais complexa, relacionadas com a reformulação de políticas educativas dentro de uma instituição de ensino. O objetivo central desta abordagem é o reconhecimento de que diferentes stakeholders forneçam insights valiosos, contribuindo para a construção coletiva do conhecimento, que levará a experiências de aprendizagem mais holísticas e eficientes. Assim, este workshop apresenta os objetivos seguintes: capacitar para a cocriação de inovação de docentes desenvolvendo diretrizes gerais, promover e criar condições que permitam aos docentes a melhoria da qualidade, da eficácia e da eficiência das suas práticas pedagógicas através do uso de novas ferramentas e novos métodos de ensino, possibilitar a melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem, vivenciar o processo de cocriação como co-criadores e também facilitadores. Pretende-se assim que o presente workshop se apresente como um guião útil, apresentando diferentes abordagens metodológicas a utilizar com recurso a processos de cocriação que se pretendam que sejam transformadores das experiências de aprendizagem em processos mais inclusivos, complexos e holísticos. O objetivo deste workshop consiste em abordar o cenário tecnológico em evolução e os papéis em mudança dos docentes e dos estudantes, enfatizando a necessidade de metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem. A ideia principal é delinear a mudança no papel do docente, da entrega de conteúdo para desenvolvimento de experiências de aprendizagem dinâmicas, incorporando metodologias de aprendizagem ativas e processos de cocriação. Pretendemos destacar os benefícios da cocriação no ensino superior, nomeadamente
no que respeita à melhoria da qualidade do ensino e da preparação dos estudantes para os desafios contemporâneos e fomentar o desenvolvimento de competências atualmente valorizadas no mercado de trabalho. Com este workshop, pretendemos evidenciar as vantagens e a necessidade da introdução da cocriação no processo de ensino-aprendizagem como forma de melhorar a qualidade da aprendizagem dos estudantes através de um maior envolvimento. Num contexto em que a mudança é constante e as novas gerações já surgem no mundo com uma familiaridade inata em relação à tecnologia, considerar a integração de metodologias de ensino mais tradicionais pode ser enriquecido com uma abordagem de caráter ativo e dinâmico, aqui se enquadrando o processo da cocriação. Tais metodologias têm o propósito de posicionar os estudantes como protagonistas centrais do seu próprio processo de aprendizagem. Assim, os principais objetivos consistem em fornecer pistas para o desenvolvimento de atividades inerentes à cocriação e contribuam para o enriquecimento do processo do ensino e da aprendizagem. Pretende-se assim exercitar a autonomia dos docentes na implementação de práticas pedagógicas mais ativas e em dinâmicas interdisciplinares. Ao longo dos últimos tempos, as estratégias e as metodologias de ensino e aprendizagem têm vindo a registrar várias alterações. Para além de todas as questões associadas à dimensão tecnológica que têm sido progressivamente introduzidas nas salas de aula, o papel do docente tem registado grandes alterações, passando gradualmente de uma figura que expõe conteúdos para alguém que os dinamiza e que proporciona abordagens e experiências de aprendizagem mais dinâmicas aos seus estudantes. Aqui inserem-se aspectos como a inclusão de metodologias ativas de aprendizagem, mas também os processos de cocriação que potenciam um ambiente mais dinâmico e participativo, onde tanto os próprios docentes como os estudantes desempenham papéis mais ativos na construção do próprio conhecimento. O processo de ensino e aprendizagem tem sido influenciado por diversos paradigmas, que não são mais do que modelos conceptuais ou de referência que orientam as práticas e as metodologias educativas. Tal como em qualquer dimensão da sociedade, podem existir de forma simultânea vários paradigmas. No entanto, e de forma gradual, estes paradigmas deixaram de ser centrados no docente, passando cada vez mais centrados no estudante, que tem um papel cada vez mais ativo no processo de aprendizagem. Não existindo modelos com características únicas e que lhes sejam exclusivas, é possível definir alguns modelos que possuem características muito particulares. Cada um destes paradigmas tem associados diversas características, sendo a ênfase que lhes está associada colocada em diversos atores ou dimensões do processo de ensino de aprendizagem. Assim, como podemos ver, o paradigma tradicional é um modelo centrado no docente que permite a transmissão unidirecional e expositiva do conhecimento, dá ênfase na repetição e memorização, permite uma avaliação baseada em exames e provas sumativas. O paradigma comportamental é um modelo centrado em comportamentos observáveis, utiliza a aprendizagem como resposta a estímulos externos, a ênfase é colocada em reforços positivos e negativos e é um processo com base no treino e no condicionamento. Relativamente ao paradigma cognitivista, é um modelo centrado em processos mentais internos, a construção da aprendizagem realizada com foco na construção do significado e no estabelecimento de relações. A ênfase é colocada no desenvolvimento de competências cognitivas. O paradigma construtivista é um modelo centrado na construção ativa do conhecimento, onde o docente começa a assumir um papel de facilitador do processo. A ênfase é colocada na contextualização e na colaboração. Dá destaque à avaliação formativa. Relativamente ao paradigma sociocultural, é um modelo centrado na aprendizagem, como um processo social. Considera-se que a aprendizagem é mediada pelo contexto e a experiência cultural do estudante. A ênfase é colocada no desenvolvimento cultural e histórico do indivíduo. O paradigma humanista é um modelo centrado na procura de significado e de realização. A educação é centrada no estudante. A ênfase é colocada no estudante e no respeito pela sua individualidade e desenvolvimento da autoestima. Por último, no paradigma ecológico, o modelo é centrado nas relações entre os diversos intervenientes do ambiente educativo.
considera-se não apenas os intervenientes internos ao ambiente educativo, mas também externos, por exemplo, comunidade ou empresas. A ênfase é colocada na aprendizagem como parte integrante do ambiente em que o estudante se encontra inserido. No que concerne aos processos de cocriação, estes estão mais em alinhamento com os paradigmas construtivistas, sociocultural e ecológico, que identificam e reconhecem a importância da participação ativa dos estudantes na construção do seu próprio conhecimento, valorizando também a interação social com atores internos e externos à esfera educativa como componentes fundamentais da aprendizagem dos estudantes. Estas são as razões pelas quais a cocriação se aproxima mais a este tipo de paradigmas. No paradigma construtivista, destaca-se uma aprendizagem ativa, no qual os estudantes desempenham um papel central na construção do seu próprio conhecimento através da exploração, reflexão e interação. A prática da cocriação encaixa-se de forma harmoniosa nesse contexto, pois envolve os estudantes como agentes ativos no processo educativo. A cocriação, ao permitir a construção colaborativa de significados, possibilita que os estudantes relacionem informações novas com os seus conhecimentos prévios e com as suas experiências individuais. Os elementos-chave do construtivismo, como o feedback contínuo e a avaliação formativa, desempenham um papel fundamental na cocriação, possibilitando um ajustamento e uma melhoria constante no processo de aprendizagem. Já no que respeita ao paradigma sociocultural, a ênfase recai sobre uma aprendizagem baseada na componente social, na qual se destaca a importância das interações sociais no processo educativo. A cocriação, ao envolver a colaboração entre estudantes e docentes, alinha-se com esta abordagem ao reconhecer o valor das relações interpessoais na construção do conhecimento. Adicionalmente, a contextualização cultural é uma consideração essencial na cocriação, pois leva em conta a diversidade de experiências e de perspectivas dos estudantes, em consonância com a ênfase sociocultural na influência do contexto cultural no processo de aprendizagem. Finalmente, relativamente ao paradigma ecológico, destaca-se a inter-relação entre os diversos stakeholders que integram o ambiente educativo. A cocriação, ao ser compreendida como parte integrante desse ambiente, reconhece a importância das relações entre a escola, comunidade e sociedade no processo educativo. A prática da cocriação pode ser vista como um elemento que contribui para a harmonia e a integração desses diferentes contextos, promovendo uma abordagem holística e ecológica para o ensino e para a aprendizagem. Pode considerar-se que o sistema de cocriação em si pode constituir um ecossistema de cocriação educativa. Esta designação de ecossistema de cocriação pode ser atribuída, pois, tal como num ecossistema natural, o ecossistema de cocriação educativa envolve uma panóplia de elementos que interagem entre si para criar um ambiente propício ao processo de cocriação, no qual docentes, estudantes e outros stakeholders desempenham papéis ativos. Os docentes atuam como facilitadores, mentores e especialistas, colaborando ativamente com os estudantes na construção conjunta do conhecimento. Estes últimos, por sua vez, são os principais agentes ativos nesse processo e na construção da sua própria aprendizagem. O ambiente de cocriação abrange tanto uma dimensão física como uma dimensão virtual, emergente e decorrente da utilização de novas tecnologias digitais. As salas de aula, como espaços físicos, podem ser adaptadas para facilitar a interação e a colaboração entre os participantes, docentes e estudantes. De forma paralela, as plataformas online possibilitam o desenvolvimento de ambientes virtuais que promovem a troca de ideias, a partilha de recursos e a colaboração à distância, que por sua vez pode apresentar desafios cada vez mais multiculturais. Para além destes, a avaliação e o feedback são elementos extremamente relevantes no processo de cocriação, uma vez que os métodos de avaliação funcionam como mecanismos para medir o progresso dos estudantes e a eficácia da cocriação, enquanto o feedback contínuo proporciona uma comunicação regular entre docentes e estudantes, permitindo ajustamentos e uma melhoria constante em todo o processo. O papel do docente na sociedade contemporânea tem passado por diversas transformações, dando resposta às mudanças sociais, tecnológicas e educativas. Assim, enquanto
que em meados do século XX o docente assumia essencialmente o papel de transmissor do conhecimento, através da exposição de conteúdos, atualmente ele pode ser representado por um conjunto polissémico de dimensões. Quando se aborda a questão da educação dos docentes e dos estudantes, importa também considerar a questão do mercado de trabalho, pois é para uma boa integração no mesmo que devem ser preparados os estudantes. Efetivamente, o mercado de trabalho tem passado por diversas transformações impulsionadas pelo surgimento de novas tecnologias que têm dado origem a grandes avanços tecnológicos e, consequentemente, a grandes mudanças económicas e sociais. De forma lógica, todas estas mudanças têm um grande impacto na forma como os estudantes devem ser preparados, mais concretamente no que respeita ao perfil desejado à saída do final da sua escolaridade. Se há umas décadas a entrada num emprego costumava representar uma carreira profissional que era desenvolvida ao longo da vida, atualmente esse conceito mudou, sendo prática comum frequentes mudanças de emprego, de funções, de empresas e mesmo de país. Tem ocorrido uma flexibilização muito grande da mão de obra, designada por capital humano, e compete à escola, no sentido mais lato, a preparação dos futuros profissionais para as mais diversas áreas científicas. Assim, questões como a flexibilização, a mudança de carreira ou de profissão, em função da necessidade de ajustamento às necessidades constantes do mercado, bem como a aprendizagem ao longo da vida, o desenvolvimento de novas competências, sejam técnicas relacionais ou a inclusão de conhecimentos relacionados com novas tecnologias que vão surgindo e integradas no mercado, deve ser uma constante e estar presentes tanto na perspectiva dos docentes como dos estudantes. Assim, podem ser consideradas diversas dimensões no que respeita ao perfil dos recém-licenciados e à sua futura integração no mercado de trabalho, como a digitalização e automação, globalização e trabalho remoto, competências relacionais, trabalho em equipa e networking, aprendizagem contínua e gestão de conhecimento, sustentabilidade e responsabilidade social e empreendedorismo, intraempreendedorismo e inovação. A automação e a digitalização têm alterado a natureza de muitas profissões e funções, uma vez que cada vez maior número de tarefas ou de processos pode ser automatizado. Cada vez mais, tanto trabalhadores como estudantes são incentivados a adquirirem competências digitais que lhe permitam adaptar-se a tecnologias emergentes. Competências relacionais e de trabalho em equipa são cada vez mais procuradas pelas organizações. Num contexto em que as equipas são multidisciplinares e multiculturais, este tipo de competências começa a ser considerado e muito pretendido pelas organizações. A capacidade de construir redes colaborativas ou de maximizar redes de contactos já existentes é também um aspecto considerado como relevante. A consciência de que é necessário continuar a aprender é fundamental. Adicionalmente, as organizações estão cada vez mais consciencializadas para a necessidade de construírem o seu próprio conhecimento com base no capital humano de que dispõem, que é considerado um ativo. Preocupações com a sustentabilidade, na sua vertente financeira, económica, ambiental e social, são essenciais, bem como a consciência de que é necessário desenvolver e implementar práticas mais conscientes, articulando objetivos das organizações e o desenvolvimento sustentável. Competências de empreendedorismo, criação do próprio negócio, por exemplo, e de intraempreendedorismo, por exemplo, o desenvolvimento de práticas empreendedoras dentro de uma organização ou empresa, são atualmente fundamentais numa sociedade marcada pela ânsia de crescimento e de desenvolvimento económico, que tem por base a geração de valor. Podemos então dizer que tanto o perfil do docente como o perfil do estudante se tem vindo a modificar ao longo do tempo, tendo sido essa mudança mais evidente na última década, de forma decorrente do seguimento, disponibilização e utilização de novas tecnologias que possibilitam formas de ensinar e de aprender mais dinâmicas. Assim, tanto os docentes como os estudantes estão expostos a um conjunto de dinâmicas que conduziram a grandes alterações no processo de ensino e aprendizagem. A integração da tecnologia na sala de aula tem exigido que os docentes desenvolvam de forma contínua competências digitais, uma vez que a utilização de ferramentas educativas online, recursos digitais em ambientes virtuais de aprendizagem tornou-se essencial. Há uma ênfase crescente na utilização de metodologias de ensino mais interativas e centradas no aluno,
sendo os docentes estimulados a adotar práticas pedagógicas ativas, promovendo a participação dos estudantes, o pensamento crítico e a resolução de problemas. A consciencialização sobre a importância da diversidade e inclusão tem aumentado, sendo os docentes incentivados a desenvolver competências para lidar com salas de aula cada vez mais diversas em termos de origens étnicas, culturais e necessidades educativas especiais. Tem também havido uma grande mudança no que respeita à avaliação. Se anteriormente se privilegiava uma avaliação baseada num único momento de avaliação, normalmente um exame ou um teste, atualmente cada vez mais se nota uma metodologia de avaliação contínua, em direção a uma avaliação formativa, centrada no feedback contínuo e no desenvolvimento do estudante, que possibilita o seu crescimento e desenvolvimento. Os instrumentos de avaliação são também cada vez mais diversificados. O trabalho em equipa e a colaboração entre docentes têm ganhado destaque, uma vez que a ideia de que a educação é uma responsabilidade compartilhada entre docentes e estudantes tem levado a uma maior colaboração entre os mesmos. A rápida evolução da educação e da sociedade também exige que os docentes estejam constantemente a atualizar as suas competências, pelo que o desenvolvimento profissional contínuo se tornou uma parte essencial da carreira do docente. Com a consciência de que é necessário os estudantes adquirirem e desenvolverem competências socioemocionais, cada vez mais estratégias que permitam desenvolver estas competências são incorporadas nas estratégias de ensino. Tanto os docentes como os estudantes precisam de ser mais flexíveis, incluindo a capacidade de se ajustar a novas tecnologias, metodologias de ensino e necessidades do currículo. Estas mudanças refletem a evolução das expectativas em relação à educação e à preparação dos estudantes para um mundo e mercado de trabalho em constante transformação. O perfil do docente está cada vez mais alinhado com a necessidade de desenvolver competências que vão além de uma simples passagem de informação, englobando aspectos emocionais, sociais e tecnológicos. De forma simplificada, podemos ver de forma esquematizada a relação que se estabelece entre o meio envolvente, os docentes e os estudantes. Tendencialmente, os estudantes começam a demonstrar interesse em adotar papéis cada vez mais ativos e participativos que lhes permitam interagir e trabalhar de forma colaborativa, tanto com docentes como entidades externas, em projetos inseridos no âmbito das mais diversas unidades curriculares, possibilitando a cocriação de valor conseguida através do processo de feedback, opiniões e outros recursos dos estudantes, tais como as suas capacidades intelectuais e personalidades, integrados juntamente com recursos institucionais que podem oferecer valor mútuo tanto aos próprios estudantes como às instituições de ensino superior e a entidades externas. Alguns autores definem a cocriação como sendo um ato de criatividade coletiva que cria valor. No ensino, a cocriação refere-se a um modelo que envolve a colaboração ativa e participação conjunta entre docentes, estudantes e outros stakeholders no processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, todos os intervenientes, e não apenas os docentes e os estudantes, podem desempenhar papéis ativos na construção do conhecimento e na definição dos resultados pretendidos, isto é, das competências finais desejadas. A ideia central que se encontra na base do processo de cocriação é que a aprendizagem não é um processo unilateral onde o docente simplesmente transmite informações aos seus estudantes, mas sim um esforço conjunto em que diversas partes contribuem para a criação do ambiente de aprendizagem e para o desenvolvimento do conhecimento. Na cocriação, os estudantes são encorajados a participar ativamente nas atividades propostas pelos docentes, na partilha das suas experiências, no estabelecimento de um diálogo ativo e na colaboração com os docentes acerca do estabelecimento das suas metas educativas e competências esperadas a atingir no final de cada unidade curricular. Os docentes, por sua vez, atuam como facilitadores do processo de ensino e aprendizagem, respondendo às necessidades individuais dos estudantes, promovendo a interação e adaptando as estratégias de ensino conforme a evolução do processo. Este conceito destaca a importância da interação e da participação mútua no ambiente educativo, sala de aula, que pode ser física ou virtual, reconhecendo que a construção do conhecimento é um esforço coletivo.
A cocriação no ensino pretende a criação e o desenvolvimento de um ambiente mais dinâmico, envolvente e personalizado, no qual a aprendizagem seja uma experiência mais significativa, colaborativa, integrada e duradoura. Nas dinâmicas da sala de aula ocorre a participação e interação, que são conceitos fundamentais para a compreensão do processo de cocriação e que se encontram inerentes ao mesmo. A cocriação estabelece como uma fonte para a geração de valores educativos, mais concretamente no que respeita à troca de ideias. Efetivamente, há muito tempo que a sala de aula deixou de ser um espaço em que o docente debita conteúdos, passando para um local de interação em que acaba por existir um conjunto de dinâmicas que facilitam e promovem a aprendizagem. A percepção de que a aprendizagem flui melhor quando a sala de aula é compreendida como um espaço de vivência de aprendizagem, através de uma interação constante e que essa interação proporciona melhores resultados quando comparado a metodologias de ensino mais passivas e expositivas, já não é atual. Assim, considera-se que tanto a promoção de técnicas mais inovadoras de ensino, aliadas a uma participação ativa dos estudantes, em conjunto com atividades que podem ser pautadas por durações distintas e níveis de interação de tecnologias digitais distintas, contribuem para uma aprendizagem mais efetiva, mais duradoura e mais global. Já há muito que deixou de ser suficiente abordar conceitos, explicar e exemplificar. Atualmente é preciso fazer e sentir, pois só com estas ações ocorre uma verdadeira aprendizagem. As instituições de ensino superior têm a capacidade de criar caminhos e rotas que potenciam o valor da cocriação. Alguns autores consideram ainda a existência de um conjunto de fatores que podem conduzir a um maior sucesso do processo de cocriação, como se pode verificar na seguinte imagem. De uma forma muito simplista, mas muito precisa, Inada define o processo de cocriação de maneira diferente, envolvendo três grupos distintos de intervenientes: os estudantes, os docentes e as empresas. O mesmo autor considera ainda que o processo de cocriação com estudantes, docentes e empresas ou organizações se traduz numa gestão empreendedora e intercultural, assim como numa experiência de aprendizagem prática em cursos associados a carreiras profissionais mais globais. Os estudantes são consciencializados sobre os valores da diversidade, liderança, confiança, cooperação, escuta ativa, fracasso e autoaperfeiçoamento. O desenvolvimento pessoal obtido através da autorreflexão e do feedback leva a uma maior cocriação com os intervenientes. Os estudantes desafiam-se voluntariamente através da cocriação com universidades, empresas e organizações na aprendizagem colaborativa. Juntamente com estas partes interessadas, o progresso individual dos estudantes cria valor na sociedade. Após a definição do processo de cocriação, é também importante mencionar as oportunidades e desafios decorrentes da possibilidade de inclusão de novas tecnologias e ferramentas ao processo. Assim, o esquema seguinte representa a ideia central da cocriação no ensino, destacando a participação ativa dos estudantes, a interatividade e colaboração, o papel ativo dos docentes, a criação de um ambiente de aprendizagem dinâmico e a personalização do processo de aprendizagem. Esses elementos trabalham em conjunto para promover uma abordagem mais envolvente e colaborativa no ensino. Através deste esquema, podemos verificar que inclui elementos como o uso de tecnologia de apoio ao ensino, recursos pedagógicos inovadores, avaliação e feedback contínuo e o envolvimento da comunidade e parcerias externas. Esses elementos adicionais destacam a complexidade e a variedade de fatores envolvidos na cocriação no ensino, enfatizando a colaboração entre diversos intervenientes no processo educativo. Vantagens da cocriação. Inicialmente fizemos uma abordagem ao conceito de cocriação como sendo um processo colaborativo em que docentes, estudantes e outros membros da comunidade educativa trabalham conjuntamente para criar experiências de aprendizagem, atividades e currículos mais diversificados e abrangentes, assumindo como cerne o envolvimento de todas as partes interessadas, uma vez que este processo envolve diversos princípios básicos, nem sempre lineares, na perspectiva de Bovill e Wollmer.
podendo destacar-se a participação ativa dos intervenientes, a colaboração, a personalização, a inovação, o envolvimento da comunidade, a adaptação contínua e a flexibilidade. Assim, é possível identificar, entre outras, as seguintes vantagens decorrentes do recurso do processo de cocriação nas abordagens de ensino. Uma das vantagens da cocriação é o maior envolvimento e a responsabilização dos estudantes. O processo de cocriação tende a envolver ativamente os estudantes no seu processo de aprendizagem, proporcionando um ambiente mais estimulante e participativo, enquanto os responsabiliza pelas ações decorrentes do seu próprio papel. Outra vantagem é a personalização e individualização da aprendizagem. Com o design de conteúdos e de atividades é possível uma maior personalização da aprendizagem, atendendo às necessidades individuais de cada estudante. Desta forma, a aprendizagem torna-se também um processo mais inclusivo. Outra vantagem é o desenvolvimento de competências transversais. A cocriação promove o trabalho em equipa, o que contribui para o desenvolvimento de competências transversais que são muito procuradas pelo mercado de trabalho, que é cada vez mais globalizado e concorrencial. Outra vantagem consiste na estimulação da criatividade e na inovação. A cocriação estimula a criatividade e a inovação, uma vez que, de forma recorrente, se incentiva a procura por novas soluções e ideias. Outra vantagem é o alinhamento com as expectativas do mercado de trabalho. O processo de cocriação permite a integração de atividades que sejam integradoras e potenciadoras de uma integração mais rápida e melhor no mercado de trabalho. Outra vantagem é o aumento da experiência. Ao participar ativamente na criação de projetos e em experiências de aprendizagem, os estudantes beneficiam de uma abordagem mais prática e experimental. A possibilidade de um feedback mais contínuo é também outra vantagem da cocriação. Também a questão relacionada com o feedback contínuo se destaca positivamente no processo de cocriação, uma vez que é através deste possível agilizar respostas mais céleres aos estudantes sobre a evolução do seu desempenho. Outra vantagem é a integração de tecnologia e inovação pedagógica. A integração da tecnologia permite novas abordagens pedagógicas, abrindo também caminho à inovação e mantendo o ambiente educativo atualizado e relevante. Por último, a construção de uma comunidade de networking. A construção desta comunidade é facilitadora porque interage ou integra os diversos stakeholders que podem integrar o processo de cocriação. Assim, e ao integrar a cocriação no ambiente educativo, uma vez que em alguns contextos a cocriação não é apenas desejada, mas imprescindível à geração de valor. As instituições de ensino podem criar um espaço mais dinâmico, adaptável e centrado nos estudantes e na sua aprendizagem, preparando-os não apenas com conhecimento, mas também com competências práticas e transversais e com um mindset mais inovador. Os processos de cocriação podem ser incluídos de distintas formas nas práticas pedagógicas. Estas são algumas formas possíveis de se começarem a incluir práticas de cocriação nas metodologias tradicionais de ensino. Por exemplo, no estabelecimento de uma cultura de cocriação, que permite fomentar um ambiente que promova uma cultura de confiança, abertura e respeito entre docentes e estudantes. Outra forma é encorajar a troca de ideias e a valorização da diversidade de perspectivas. Estabelecer uma mentalidade que considera docentes e estudantes como coautores do seu próprio processo de aprendizagem. Outra forma de utilização da cocriação consiste na definição de objetivos de aprendizagem colaborativos, onde permite definir metas de aprendizagem passíveis de serem alcançadas através de uma ação e participação ativa e colaborativa. Permite também integrar os objetivos de cocriação, destacando-se a sua importância. Outra forma é uma maior inclusão das metodologias ativas. Esta permite implementar estratégias pedagógicas que incentivem a participação ativa dos estudantes, como estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas e projetos práticos. Permite também incorporar tecnologias educativas que facilitem a interação e a partilha de ideias, como plataformas de colaboração e ambientes virtuais de aprendizagem.
Outra forma de utilização da cocriação é o envolvimento dos estudantes nos processos de tomada de decisão. Incluir os estudantes na escolha dos temas, prazos, abordagens pedagógicas e atividades avaliativas. Estimular a autogestão e a autorregulação. Outra forma também de utilização é a criação de espaços físicos e ou virtuais colaborativos, projetando salas de aula e ambientes virtuais que promovam a interação, o trabalho em grupo e a cocriação. Utilizar tecnologias que facilitem a colaboração remota, possibilitando a participação de estudantes independentemente da localização geográfica. Outra forma de utilização da cocriação é a promoção de feedback contínuo e de qualidade e integração da avaliação formativa. Isto permite implementar mecanismos eficientes de feedback, permitindo a avaliação constante do progresso e melhoria contínua. Incentivar a criação de um ciclo de aprendizagem dinâmico, desenvolver métodos de avaliação que reconheçam e valorizem a contribuição ativa dos estudantes no processo de cocriação e incluir com regularidade avaliações formativas que incentivam a autorregulação. Outra forma de utilização é a promoção de uma responsabilidade partilhada. Estimular a responsabilidade coletiva pelo processo educativo, envolvendo os estudantes e docentes na construção do conhecimento, criar oportunidades para que os estudantes assumam papéis de liderança em projetos e atividades. E, por último, uma outra forma de utilização da cocriação é o desenvolvimento de parcerias externas, isto é, estabelecer colaborações com organizações externas para enriquecer o ambiente de aprendizagem e integrar experiências do mundo real nas atividades de cocriação, proporcionando aos estudantes uma compreensão prática e aplicada. A convergência de metodologias ativas e os processos de cocriação emerge como uma aliança sinergética, redefinindo o cenário pedagógico. Metodologias ativas caracterizadas pela participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem e o processo de cocriação são um conceito que preconiza a colaboração entre docentes, estudantes e organizações na construção do conhecimento, proporcionam e potenciam uma abordagem dinâmica e inovadora. A adoção de metodologias ativas como estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas e design thinking proporcionam um ambiente propício à cocriação. Ao empoderar os estudantes como agentes ativos no seu próprio processo de aprendizagem, essas metodologias desafiam as abordagens tradicionais e fomentam a criatividade e a autonomia. A cocriação, por sua vez, transcende a simples transmissão de conhecimento, transformando a sala de aula, e em alguns casos espaços exteriores a ela, um espaço colaborativo entre docentes e estudantes e que colaboram na construção do conhecimento e na geração de valor. Efetivamente, a interseção, isto é, a utilização simultânea destas metodologias, cria uma dinâmica única no processo educativo. A cocriação beneficia-se da natureza participativa das metodologias ativas, permitindo uma recolha rica de perspectivas e ideias. Os estudantes, ao se envolverem ativamente nas atividades propostas, tornam-se coautores da sua própria aprendizagem. A sinergia entre metodologias ativas e a cocriação também propicia um ambiente propício à inovação, uma vez que a diversidade de experiências e conhecimentos presentes na sala de aula, combinada com uma abordagem centrada no estudante, potencia a geração de ideias e o aparecimento de soluções inovadoras. A adoção desta abordagem faz com que os estudantes fiquem mais preparados para assimilar e criar conhecimentos, mas também para se tornarem agentes transformadores no mundo em constante evolução. Portanto, a relação entre a utilização de metodologias ativas e a cocriação representa uma simbiose que fortalece a aprendizagem e o envolvimento dos estudantes, mas também uma cultura de aprendizagem contínua, adaptabilidade e inovação. No mundo onde a colaboração e a criatividade são essenciais, essa abordagem integrada oferece uma perspectiva promissora para a educação do século XXI. Não cabendo aqui detalhar cada uma das metodologias ativas, na seguinte imagem podemos verificar as mais utilizadas, dispostas por grau de complexidade. De destacar ainda que nem todas as metodologias ativas envolvem obrigatoriamente a presença das tecnologias da informação e da comunicação. Recomenda-se ainda a consulta do referencial e do workshop sobre técnicas e metodologias ativas de aprendizagem.
Como abordado anteriormente, o processo de cocriação envolve não apenas docentes e estudantes, ou seja, a instituição de ensino pode envolver um conjunto mais ou menos alargado de stakeholders. A implementação de processos de cocriação no ensino superior em Portugal enfrenta uma série de desafios e, ao mesmo tempo, oferece diversas oportunidades. Assim, destacam-se os seguintes desafios. Existe ainda resistência à mudança, uma vez que docentes e instituições de ensino superior, essencialmente em algumas áreas científicas mais tradicionais, continuam também a preferir a metodologia mais tradicional de ensino, começando-se, no entanto, paulatinamente a vislumbrar um comportamento de mudança. A cultura académica portuguesa é ainda muito conservadora e o que pode ser uma entrave à mudança e à inovação, pois vão prevalecendo métodos mais tradicionais, dificultando a inserção de metodologias de ensino mais inovadoras. Tanto docentes como estudantes sentem pressão de tempo, o que pode ser um desafio para a aprendizagem e o ensino em processo de cocriação, já que em alguns casos pode envolver planeamento adicional para a adaptação de formas anteriores de trabalho, sendo também necessário tempo para a construção de uma relação de confiança entre os diversos intervenientes no processo de cocriação. Todas as questões relacionadas com metodologias de avaliação são também desafios. Por vezes, o envolvimento em projetos e metodologias de cocriação, principalmente que envolvam entidades externas, por exemplo, empresas, podem ser observadas como um problema, caso seja necessário optar por uma metodologia de avaliação mais diferenciadora. Uma vez mais, questões relacionadas com a acessibilidade e a inclusão são também um desafio, ao mesmo tempo que uma oportunidade, uma vez que é necessário garantir que o processo de cocriação seja inclusivo, abrangendo o maior número de estudantes, independentemente da sua condição. Outro desafio consiste na dimensão das turmas. Concretamente, o elevado número de estudantes por turma pode ser também uma condicionante ao processo de mudança e à introdução de metodologias de cocriação. Uma forma possível de contornar esta situação é privilegiar-se o trabalho em equipas, grupos ou pares, em detrimento do trabalho individual, o que possibilita também o desenvolvimento de competências transversais, mas muito pretendidas atualmente pelo mercado de trabalho. A transcendência desses desafios exige uma abordagem de cocriação que seja completa e ao mesmo tempo personalizada, envolvendo um processo de autoconsciência que sinaliza a necessidade iminente de mudanças. No entanto, ressalta-se que tais mudanças não precisam de ser radicais, mas sim graduais. É crucial iniciar a transformação através da modificação de práticas educativas, incentivando o diálogo entre diferentes stakeholders. No âmbito das oportunidades percepcionadas relativamente à integração da cocriação nos processos de ensino e aprendizagem, destacam-se, de maneira não exaustiva, as seguintes: uma preparação mais eficaz e abrangente dos estudantes para a sua futura entrada no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, onde diversas competências técnicas, mas também transversais, são cada vez mais valorizadas nas mais diversas profissões. Outra oportunidade consiste na introdução de processos de cocriação para aumentar de forma significativa o envolvimento dos estudantes no seu processo de aprendizagem, tornando-o mais interativo e significativo. Outra oportunidade consiste numa forma combinada com o processo de cocriação, também o recurso a metodologias ativas de aprendizagem proporciona simulações e abordagens a situações reais de trabalho, preparando melhor os estudantes para ingressarem no mercado de trabalho no futuro. A cocriação pode ainda envolver os estudantes no processo de design e desenvolvimento do seu currículo, atividades e materiais de ensino, aumentando o seu envolvimento e pertença à comunidade académica. Adicionalmente, e ao se incluírem entidades externas, pode existir uma melhor adaptação do que é apreendido com as reais necessidades do mercado. A cocriação promove ainda a inclusão de diversas perspectivas, experiências e conhecimentos, enriquecendo o ambiente de aprendizagem e preparando os estudantes para lidar com a complexidade do mundo real. Outra oportunidade é a participação ativa em processos de cocriação que desenvolvem nas pessoas competências de comunicação, negociação e trabalho em equipa, competências essenciais no ambiente profissional. Resumindo,
A introdução de processos de cocriação no ensino superior não apenas fortalece a qualidade do ensino, mas também prepara os estudantes de forma mais eficaz para os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo. É fundamental que a introdução gradual de novas metodologias, onde se inclui, entre outras, a cocriação, acompanhe as rápidas mudanças no mercado de trabalho, que se refletem na procura de uma mão de obra, estudantes que ingressarão futuramente no mercado de trabalho, com características muito particulares e pautadas não apenas por uma rápida mudança tecnológica, mas também por uma mudança de paradigma por parte da sociedade, que engloba as organizações e também as pessoas que as integram. Assim, e partindo da holística de uma sociedade em transição, recomenda-se a introdução de novas metodologias de ensino que conduzam a novas formas de aprendizagem. A sociedade está a mudar, as organizações também, e as novas gerações são um reflexo ainda maior dessa mudança, uma vez que já aprendem de uma forma diferente. Esta mudança não tem de acontecer de uma forma abrupta, mas sim gradual, não podendo a mesma ser desvalorizada. Havendo percepção e tempo para a mudança, é necessário que a mesma comece a ser preparada, uma vez que o futuro das organizações e dos estudantes começa também agora. Obrigada pela vossa atenção durante este workshop.